nas reuniões dos bancos centrais. São mais de 20 definições de política monetária ao redor do mundo. E a principal delas é a do Fed, nos Estados Unidos. Todo mundo querendo saber como é que os bancos centrais vão se comportar com o cenário de inflação mais pressionada em nível global. Além, é claro, das reduções de estímulos nas economias, que ainda seguem sofrendo com os problemas relacionados à pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, teremos a divulgação da ata da reunião do Copom, que aconteceu semana passada. Os investidores vão saber quais fatores levaram o Banco Central a adotar um tom mais duro e elevar os juros para 9,25% ao ano. Na quinta-feira, o Banco Central também divulga o relatório trimestral de inflação. No documento, o BC também deve projetar a nova perspectiva para o PIB brasileiro. E agora há pouco saiu o Boletim Focus, o primeiro a ser divulgado depois da definição do Banco Central. Pela primeira vez em 35 semanas, o mercado projetou um recuo na inflação. Passou de 10,18% para 10,05% neste ano. Já para o ano que vem, o índice ficou estável, mantendo 5,02%, um pouco acima da meta do Banco Central. A Selic para 2021 permanece em 9,25%, já que não dá mais para alterar porque não tem mais reunião do Comitê de Política Monetária. E para o ano que vem, a Selic aumenta de 11,25% para 11,50%. A projeção do PIB recuou de 4,71% neste ano para 4,65%. E no ano que vem ficou praticamente estável, com queda de 0,51% para 0,5%. No campo político, a Câmara dos Deputados vota amanhã os pontos alterados da PEC dos precatórios no Senado. As partes em comum foram promulgadas na semana passada. Outro ponto importante é a discussão do orçamento para 2022, que pode contar com um corte linear de 6% para as despesas não obrigatórias dos três poderes. Enquanto os ruídos vão se dissipando, a Bolsa segue com um bom desempenho em dezembro, uma alta de 5,73% acumulada no mês. Na semana passada, o índice subiu 2,56% e na sexta, o Ibov recuperou a queda da quinta e avançou 1,38%. Vamos então aos números. A gente tem aqui o Ibovespa, com alta de 1,38% aos 107.758 pontos. Nas maiores altas, a gente tem aqui o Banco Pan, com 15,31%, Melius 14,92%, Cogna 11,96% e Ezetec com 8,99%. As maiores baixas: VEG com 1,91%, Natura 1,54%, Gol 0,77% e Azul 0,72%. O ministro Paulo Guedes falou neste domingo que discorda da ideia de desancoragem das expectativas de inflação. Comentou que quem vê o déficit fiscal caindo de 10% do PIB para meio pode achar que é o Banco Central que está dormindo no volante. O comentário foi feito em alusão ao comunicado do Copom, que faz questionamentos sobre o arcabouço fiscal e relaciona isso ao risco de desancoragem da inflação. Guedes também disse que a inflação é um fenômeno mundial e que o Banco Central sobe os juros por causa da inflação e não por conta do desequilíbrio fiscal, e que confia na condução de Campos Neto à frente do Banco Central. O ministro da Economia voltou a falar que adiar o pagamento dos precatórios não é calote. Segundo ele, a medida foi tomada justamente para não dar calote. A entrevista foi dada ao programa Canal Livre, da Band. Agora, o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana, nessa segunda-feira. O viés é positivo, com redução da aversão a risco nesses últimos dias, e essa semana não deve ser diferente. A gente deve, pelo menos, abrir o começo de semana no tom positivo, tá? Então, as bolsas mundiais levemente em alta, também o petróleo vem numa tendência positiva. Tá? O principal destaque dessa semana são várias reuniões dos principais bancos centrais ao longo da semana. Então, a gente precisa acompanhar muito a política monetária de diversos países, mas na segunda-feira a gente não tem grandes novidades. Uma preocupação, que me deixa um pouquinho preocupado, pode trazer uma certa volatilidade para os mercados emergentes aqui também para o Brasil,
a volatilidade no câmbio lá na Turquia, tá? Usualmente a Turquia é um país comparável ao Brasil em alguns quesitos, né? E com essa volatilidade, principalmente no câmbio na moeda local, pode trazer alguma aversão a risco para os países emergentes. Mas a gente acredita que não tenha tanto contágio assim, e a gente pode engatar realmente mais um dia de alta por aqui, um começo de semana positivo, tá bom? Lembrando também que a gente tem várias reuniões corporativas, é importante acompanhar essa agenda das companhias que estão entregando bons resultados, estão também sinalizando uma boa perspectiva para o ano de 2022, tá certo? Tenham todos um ótimo dia, já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Pois é, Marco. Pela quarta vez, somente agora em dezembro, o Banco da Turquia anunciou intervenção no mercado de câmbio. O movimento aconteceu para tentar conter a desvalorização da lira turca. A moeda renovou a mínima histórica em relação ao dólar nesta manhã em meio a ingerências do presidente do país na política monetária. Na sexta-feira, a gente já tinha visto interferências no mercado de câmbio, mas o movimento teve pouco efeito prático na moeda. Lembrando que na próxima quarta-feira tem reunião do Banco Central da Turquia, que deve fazer cortes nas taxas de juros do país, apesar da forte inflação. Além da Turquia, outros 19 países vão contar com reuniões de seus bancos centrais nessa semana e a gente fica monitorando toda essa movimentação na política monetária. Nos Estados Unidos vai ter reunião do FONC e é uma das mais aguardadas, justamente porque o presidente do Fed já tinha sinalizado que começaria o tapering agora em dezembro e pode terminar a retirada dos estímulos mais rápido do que o imaginado. É que a inflação lá nos Estados Unidos veio forte, uma das mais altas das últimas décadas. E com isso, além da retirada dos estímulos, também existe a expectativa de elevação de juros. Já tem gente projetando que os juros americanos, que estão na casa do 0,25% ao ano, possa chegar próximo aos 2% no ano que vem. Mas isso vai depender de vários fatores, e são esses fatores que estaremos de olho nos comunicados do Banco Central americano na próxima quarta. Vamos ver então como é que estão os futuros americanos agora. A gente começa primeiro com Dow Jones. Dow Jones que agora está em alta 0,11%. S&P 500 com alta de 0,22% e Nasdaq também operando em alta de 0,35%. O primeiro-ministro da China reiterou o compromisso de promover mais estímulos fiscais por conta do cenário econômico que o país está vivendo. Uma empresa de inteligência artificial chinesa decidiu adiar a oferta pública de ações que faria em Hong Kong. A gigante do setor, SenseTime, recebeu uma série de sanções dos Estados Unidos. A principal delas é integrar uma lista de empresas que apoiam os militares chineses. Os Estados Unidos dizem que a tecnologia da SenseTime ajuda com as repressões do governo chinês e impede que americanos invistam nesse tipo de empresa. A SenseTime abriria capital nesta semana e poderia levantar mais de 760 milhões de dólares na oferta. E esse movimento, aliado com mais uma queda da Evergrande, fez com que a bolsa de Hong Kong destoasse das altas na Ásia. Vamos então aos números na China continental. Xangai ganhou 0,40%. No Japão, o Nikkei de Tóquio subiu 0,71% e o índice Hang-Seng, referência em Hong Kong, cedeu 0,17%. Na Europa, o olho do investidor também fica na definição do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu em relação aos juros. A inflação é o ponto central das definições por lá. A expectativa é que os dirigentes adiem os planos de elevação dos juros, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que estão as bolsas na Europa nesse momento. A gente começa com DAX na Alemanha, que opera em alta de 0,86%. O CAC na França também em alta 0,14%. FTSE no Reino Unido está recuando 0,25%. E o índice Eurostoxx sobe 0,21%. Grandes empresas de tecnologia estão buscando uma solução para um bug escondido num software. O problema ainda não foi solucionado e pode desencadear uma nova onda de ataques cibernéticos. A Amazon, Microsoft e outras gigantes de tecnologia podem estar expostas ao problema. As empresas estão trabalhando conjuntamente para encontrar uma resposta ao problema.
Algumas delas já disponibilizaram atualizações para tentar conter o risco. Agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise dos múltiplos das empresas de tecnologia listadas nos Estados Unidos. Conta pra gente, Marco. Olá, falando aqui um pouco sobre o nosso gráfico do dia, uma das perguntas que eu recebo quase todos os dias em relação aos múltiplos das companhias listadas lá nos Estados Unidos, né, principalmente as empresas de tecnologia. Aqui a gente tem o múltiplo preço sobre lucro, né, o famoso PI, das 10 maiores empresas, né, grande parte ligadas direto e indiretamente ao setor de tecnologia. E a gente vê ali o múltiplo histórico muito próximo do que foi ali o múltiplo no estouro da bolha do começo do século, né, da bolha de .com. Então essa é uma das preocupações, mas eu não tenho tanta preocupação, né, porque as companhias são completamente diferentes nesse momento. As companhias estão uma expansão muito forte de earnings, né, de lucros, e também numa situação de caixa completamente diferente de estruturas de capital. Então, além de toda a reprecificação também que a gente entende de múltiplos que acontecem ao longo dos anos, né? Mas fica um alerta, fica de certa forma alguma preocupação para quem olha por histórico, né, desse indicador, e olha um pouquinho ali para quando nós tivemos as crises, principalmente a bolha.com no começo do século, tá bom? Então todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos agora então aos destaques corporativos. A JBS assinou um acordo para adquirir 100% do grupo Kings por 92 milhões e meio de dólares. Com isso, a JBS passa a ter presença nas 3 maiores regiões produtoras de charcutaria da Itália. A empresa tem plantas na Itália e nos Estados Unidos. A JBS disse em comunicado que a aquisição está alinhada com a estratégia de expansão nos Estados Unidos e Europa, com produtos de altíssimo valor agregado. A Simpar anunciou a compra da rede de concessionárias Sagamar. A empresa administra 14 lojas em São Luís, no Maranhão. Com isso, a Simpar passa a ter 47 unidades de venda de veículos novos e seminovos em 16 cidades brasileiras. O valor da Sagamar é de 306 milhões de reais. O Magazine Luiza respondeu ao questionamento da B3 sobre a forte oscilação que seus papéis vêm passando nos pregões das últimas semanas. A empresa disse que desconhece atos ou fatos relevantes que possam ter levado à volatilidade dos ativos. Disse ainda que acredita que essas oscilações atípicas podem ser atribuídas a notícias relacionadas ao desempenho do setor e não aos fundamentos de longo prazo. Os acionistas das Americanas aprovaram durante a Assembleia Geral Extraordinária a incorporação das lojas Americanas. Com isso, as ações serão unificadas na B3 e vai eliminar o desconto de holding. Cada lote de Lame 3 ou Lame 4 terá direito a pouco menos de 19 ações das Americanas. A conversão das ações vai durar até janeiro. Com a incorporação, a varejista deixa de ter um controlador e passa a ter um acionista referência. A 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, passa a deter 29,5% das ações da companhia. O Fleury anunciou uma parceria com o Hospital Albert Einstein para o desenvolvimento de soluções na área de testes genômicos. A parceria também prevê a disponibilização dos estudos e tecnologias ao setor de saúde do Brasil. O Fleury diz que as empresas contam com o maior portfólio de produtos de genômica do país, com mais de 300 testes estabelecidos a partir das mais rigorosas validações e com certificação de instituições internacionais. A Lupatec celebrou um contrato com a Petrobras para fornecimento de válvulas de controle tipo esfera. O valor do negócio é de 27 milhões e meio de reais. A empresa ressalta que se trata de um contrato de fornecimento sem obrigação de compra e que vale por 1 ano e meio. A Lupatec atualmente está em recuperação judicial. E agora é hora da gente chamar aqui para a nossa conversa de todos os dias o Gustavo Almeida, o Guga. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Iniciar uma semana que acabou de sair aqui uma notícia que me deixa um pouquinho mais tranquilo, mas ao longo aqui do nosso pre-market eu vou contar para vocês. Legal, é isso aí. Guga, olha, depois de subir mais de 5% em dezembro e mais de 2,5% só na semana passada, os investidores já estão sonhando com a Bolsa na casa dos 110 mil pontos.
Você acha que... Pois é. Você acha que teremos uma semana mais tranquila e com bons ventos para a Bolsa? Bom, Daniel, vamos lá, né? Recapitulando um pouquinho aí nossas últimas semanas, eu vinha conversando que imaginava que nossa Bolsa poderia voltar para dezembro ali para casa dos 111.500 pontos até 113 mil pontos. Parece que isso está acontecendo. Tivemos um pouquinho de dor de barriga no início do mês. Hoje nós estamos aqui no dia 13, então tivemos um pouquinho de dor de barriga ali nos mercados no início do mês, mas mostra que, de certa forma, parece que o lote, principalmente dessa turma que vem vendendo aí nos últimos 5 meses, pode estar chegando aí perto do fim. Vamos ver aí como é que vão ser a intensidade de venda quando nós chegarmos ali nesse patamar dos 111, 113 mil pontos. Mas minha expectativa de movimento de final de ano é que não vai ter muita pressão vendedora. Eu acho que, principalmente lá fora, apesar de uma grande fragilidade no movimento lá fora, eu acredito que não vai ter uma grande queda, apesar de nós termos essa semana vários bancos centrais falando, mas isso me leva a imaginar que tendemos a ter um movimento de dezembro aí um pouco mais positivo do que a gente vem vendo aí nos últimos 5 meses aqui na nossa Bolsa Brasileira. Legal. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de hoje, então? Vamos lá. Começar aqui pelo Ibovespa, então está aqui a nossa marcação. Lembra que nós já tínhamos visto e comentado, aqui em função do nosso indicador que vinha demonstrando já uma situação de divergência em relação aos fundos anteriores. Então ali aquele movimento que nós tivemos de novembro até o início de dezembro. Então nós tivemos aqui esse período que os indicadores já mostravam que tínhamos uma chance de estarmos marcando um fundo de curto prazo e poderíamos entrar aqui num movimento de alívio dos mercados que seria para vir buscar essa região aqui de 111, na verdade 111.200 a 113.500, eu falei 111.500 a 113, 111.200 a 113, então é a região onde eu estou esperando que o mercado pelo menos retorne, e o melhor dos mundos, vamos imaginar aí uma situação positiva para o nosso mercado, um super tom positivo, possibilidade de voltar sim até a região dos 123 mil pontos, tá? A base de dados que eu estou utilizando, Daniel, é essa aqui, ó, tá? São esses pregões aqui, que são os pregões entre os dias 15 de outubro e o dia 22 de outubro. Tá? Então toda essa referência de alta, que eu estou enxergando aqui para o movimento, essa possibilidade de alta, ela é criada em função dessa movimentação, dessa última movimentação intensa de queda que nós tivemos ali entre os dias 15 e o dia 22 de outubro deste ano de 2021. Para hoje, só para completar aqui, para hoje, o que eu estou enxergando aqui, Daniel? Para hoje eu estou enxergando esse cenário aqui. A minha fotografia positiva é que nós podemos ter aqui um alívio, um certo alívio, e buscar essa região dos 109.850, seria os 110 mil pontos, que você já comentou aqui no início aqui da nossa conversa. Tá? E num cenário mais positivo ainda, seria para a região dos 110.735 pontos. Para um cenário negativo, seria voltar ali para a região dos 107, 106.890, seria retornar aqui para o patamar dos 107 mil pontos. Então, bem importante que o mercado consiga se manter acima do patamar de preço de 108.250, então acima dos 108.250, sou comprador, sou otimista, sou tomando posição, tomando risco para ir buscar essa região dos 110 mil pontos, 109.900 ali. Legal. O Guga, a gente estava falando agora há pouco que essa semana a gente tem reunião de vários bancos centrais aí pelo mundo, e claro que o mais esperado é o do FONC nos Estados Unidos. Como é que o investidor acompanha essas reuniões? O que esperar? A retirada de estímulos nas economias é iminente? Eu acredito que não tem muito para onde se escapar, Eu acredito que é um mal necessário, vamos assim dizer, começar a reduzir o estímulo. Isso faz, com certeza, com que os mercados passem por um período maior de volatilidade e de correção. Tá? Então tem que ter essa clareza. Olha, tu tem num horizonte próximo
vai ter no horizonte próximo um período de retirada de liquidez, e isso vai fazer com que as bolsas sim corrijam. Toda vez que vem esse papo à tona, toda vez que se tem um movimento para tirar os estímulos, nós percebemos essa correção dos mercados, tá? Mas é necessário. Acho que não dá para continuar com a economia respirando, né, através de respirador, né? Ela precisa se movimentar por só, porque senão vai sempre ficar esse fantasma do em algum momento vai vir redução, um momento vai vir redução, e querendo ou não, estímulo, né, gera inflação, estímulo, querendo ou não, gera ineficiências, e estímulo, né, geram sim bolhas. Então, em algum momento precisa passar por esse processo de ajuste, a gente tem que aceitar, porque isso vai abrir com certeza janelas de oportunidades para o pessoal tomar posição, porque as empresas que são listadas na bolsa, aquelas empresas que são saudáveis, aquelas empresas que têm qualidade, elas vão sair melhor depois lá na frente. Agora, na China, Guga, o movimento é inverso, de injeção de liquidez. Ingestão de líquido. Ingestão de líquidos, vamos falar agora a parte, né, de... beleza. De injeção de liquidez e estímulos, né? Como é que você avalia esse movimento da China e os reflexos nas economias? A China é um ser diferente, né, Daniel? Eu acho que para avaliar a China mesmo tem que sair e ir até lá, olhar para a economia de perto, porque de longe falar não vai dar muito certo, tá? Se eles estão precisando injetar liquidez, né, porque eles estão entendendo lá que a economia deles de fato está desacelerada. E se eles vão injetar liquidez para acelerar a economia deles, nós já sabemos o que vai acontecer, né? Mais consumo, mais demanda por commodity, mais pressão inflacionária no mundo como um todo, porque a economia chinesa aquecida, nós vamos ver sim a continuidade do rally em cima das commodities, porque, né, há um número considerável aí, bem alto de pessoas consumindo, e isso vai gerar uma pressão inflacionária no mundo, com certeza. E hoje a gente teve notícias aí de Fleury e JBS, né, Guga? Vamos dar uma olhada nessas empresas então? Com certeza, vamos lá. Deixa eu vir aqui primeiro para... Fleury. O que eu estou enxergando aqui em Fleury? Nós voltamos para os patamares ali do período mais tenso de 2020, ali em março de 2020, está nesses mesmos patamares. É engraçado, né? A mesma narrativa, vamos lá, grandes influenciadores no mercado adoram Fleury, falam muito bem de Fleury e tudo mais, mas a resposta do mercado, ela sempre vai ser soberana à opinião de qualquer uma das pessoas. Lembrem-se que nós estamos de 2016 até 2020, de 2016 até 2020, nós tivemos ali um bull market muito forte que reverberou até mesmo, né, para o movimento de 2020 e esse primeiro semestre de 2021. Tá? Então a gente bull market vinha num processo onde o mercado tomava ativos de risco, e vimos a movimentação da bolsa fazer movimentos ascendentes, né, e o período de correção, de fato, ele durava muito menos tempo, e rapidamente o mercado absorvia aquele processo de correção, então se criava uma falsa percepção de que as pessoas eram ali até quase que semideuses, né, donos da verdade absoluta, né? Então a gente percebe a fragilidade até mesmo nas análises, porque começou a ter muita análise nas redes sociais e na internet com um tom de deboche para chamar a atenção das pessoas. Isso gera um perigo, né? Isso gera um risco, porque as pessoas elas começam a ficar com o seu mindset totalmente fragilizado, e aí quando entra um processo de ajuste, de correção do mercado um pouco mais lento e longo, né, as pessoas começam a sofrer e perdem um pouco a racionalidade. Mas enfim, né, falado isso, eu queria aqui olhar para o momento de Fleury. Tá? Eu acho que a gente está aqui num momento de ajuste, tá, de posição. Minha expectativa é que nós pudéssemos ver Fleury voltar para a região de 19,80. Ela voltou. Ela voltou ali para 19,80, 19,90. Nós tivemos já esse movimento. Isso acabou sendo uma valorização aqui de 17%, num período aqui de 5 pregões.
Tá? Então tivemos aqui todo esse repique e eu acredito que uma situação mais positiva seria ir buscar a região de R$ 21,75. O que acontece? Tá? Ainda não quebrou essa inércia de queda, tá? Ainda não terminou essa inércia de correção aqui de Fleury. Tá? Eu, ao meu ver aqui, podemos ter essa movimentação até 21,77, seria ótimo se isso acontecesse, até para quebrar essa inércia de queda, essa inércia de correção. Tá? Então, acima de 21,77 o mercado conseguindo e acima desse patamar de preço, eu começo a olhar com bons olhos novamente uma nova tendência de alta, né? E quem sabe poder surfar uma tendência nova e longa de alta. Tá? Por hora, está tentando quebrar essa inércia de queda que se de fato quiser, né, o mercado quiser continuar a correção, vamos ver sim ele voltar lá para a região de R$ 16,65. Boa, Guga. Agora, hoje, Guga, o Focus trouxe pela primeira vez em várias semanas uma revisão de inflação para baixo. Mesmo assim, segue na casa dos 2 dígitos. O mercado está vendo um arrefecimento na inflação depois dos dados do IPCA divulgados na semana passada. Isso pode ser um bom sinal? Vamos ver, tomara que sim. Né? Essa é a notícia que eu disse que me alegrou aqui na parte da manhã, né? Começar a ter sinais de que pode-se estar chegando aí num equilíbrio aí nessas expectativas de inflação e aí as coisas começarem a caminhar para uma normalidade. Né? Então, imaginar que toda a cadeia de suprimento começa a ficar mais equalizada, enfim. Né? Precisamos ver a sequência, principalmente da semana que vem e nas próximas semanas, né? Metade de janeiro. Mas, poxa, é uma notícia boa, né? Que traz uma sensação do tipo, opa, será que chegamos aí no ponto de equilíbrio e agora, a partir daqui as coisas tendem a não piorar, tá? Porque na verdade a gente vem numa piora, né? Então, poxa, será que agora, a partir de agora a gente para de piorar? Depois de parar de piorar, as coisas tendem a começar a melhorar. Né? Mas essa é a primeira notícia, é a notícia que mais me agrada nessa semana. Então, vamos ver como é que vão ser as cenas das próximas semanas, né, em relação às expectativas de inflação. Legal. Guga, hoje tem geometria? Hoje tem geometria. 18 horas estarei esperando vocês, né, eu e o Rafael Lara, para fazer o programa mais engraçado aqui da BMC, pode ter certeza. Tá? É um show de horror de piadas do Rafael Lara, mas tudo bem. Nossa, eu imagino, você deve gostar de todas, né? Nossa, adoro. Saio com o abdômen doendo, de tanto que eu fico rindo. Eu imagino. Bom programa então, Guga. Valeu, gente. Um abraço, bom dia, bons negócios. Valeu, é isso aí, gente. Esse foi o Guga Almeida aqui no Pre-Market. Vamos dar o nosso bom dia pro pessoal aqui no chat. A gente começa aqui com Rui das Neves, falando que eu estou atrasado. 1 minuto só, Rui. L. Júnior tá por aqui, o professor Vinícius Química também, Wagner Edson dando bom dia também, a Amanda tá falando que é feriado em Ourinhos, mas ela falou que está aqui firme e forte, bacana, Amanda. Jéssica também tá por aqui, o Hamilton Lima, quem mais? O Helder, fala moçada. Atílio Felipe Neto, vamos de likes, galera. Por favor, gente, vamos lá, senta o dedo no like. Helder, Elcio Santos, o Thiago também, o Emerson Duarte, Josiel Lima, o Dieguito dando um bom dia longo aqui. O Hamilton Lima, o Maurício Loz, o Pimentel, Ney Pérez, bom dia, que tenhamos uma semana melhor que a anterior. Precisamos. Carlos Henrique também está por aqui. Quem mais? O Adirley Francisco, Wellington Wolf, Valdenberg Falcão e o Anderson Vieira, que deu o like número 4. Já estamos no 64. Manda seu like aí, gente. Olha só o Cristiano de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Olha só. Ou o Emerson Duarte falando do Rafael Lara. O garoto é gente boa, mas um péssimo piadista. Cara. Mas você sabe que ninguém aqui na BMC sabe contar piada, né? É um pior que o outro. Então, tamo junto, Rafael Lara.
Valeu, gente. Olha o Jurandir também. Bom dia para vocês aí também. O Baço, bom dia também. Valeu, gente. Muito obrigado. E eu trago aqui a moça que mais faz piada nesses bastidores. Paula Moraes, bom dia. Bom dia, Daniel Morales. Boa semana para você. Que piada essa sua, hein? Eu cantando piada. Gente, sou um fracasso para isso. Mas você sabe que o Lara, ele tá perdendo, ele tá perdendo tempo. Ele não tem que fazer piada. Ele tem que fazer imitação. Gente, o Lara é a melhor pessoa para imitar qualquer pessoa que vocês queiram que ele imite. Ele imita bem. Ele imita muito bem Silvio Santos, ele imita muito bem o Bolsonaro, o Lula. Cada dia aparece um presidenciável aqui na redação aqui. E se acredita, se você fechar o olho assim, você acha que o cara tá aqui, ó, do nosso lado. O Lara tinha que começar a fazer imitação, você não acha? Mas eu acho um programa meio que de dublagem, assim. Eu acho que o Lara tinha que participar de todos os programas, assim como um personagem, né? Não, você já pensou Silvio Santos fazendo aqui a narração do mercado? Nossa. Ia bombar, hein? Eu acho que vale a pena, Ou hein? o povo ia gostar muito ou ia odiar a gente, Não, né? gente, ele é muito bom nisso. O que ele tem de ruim de piadista, ele é ótimo imitador. Eu acho que a gente tem que propor isso pra ele. Vamos criar um programa aqui, Rafael Lara fazendo as análises sobre aqui a visão de cada uma das personalidades. É porque você não viu eu e o Felipe Nascimento fazendo piada à tarde no marketing. Ah, não é. Imagino que deve ser ótimo as triste, piadas. triste. É, imagino. E o Cabral é o melhor, acho que, da piada ali. O Cabral até levanta da mesa e vai embora, porque ele não aguenta. Ah, meu Deus, vamos parar de falar piada, vamos falar sério, porque senão nós vamos perder a audiência aqui, ô Daniel Morales. Um beijo, bom jornal. Tchau, obrigada. Gente, muito...